Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem está assistindo ao canal pela primeira vez, eu queria me apresentar. O meu nome é Renato Koprowski e sou advogado aqui em Portugal, trabalhando com processos de legalização e todos os demais processos relativos a um projeto de imigração para Portugal. Portanto, se você está assistindo pela primeira vez, eu gostaria de lhe convidar para quê? Para que você se inscreva no canal, dê o like aos nossos vídeos, marque o sininho na página do YouTube, caso seja da opinião de que este canal é interessante. Dá uma olhada na nossa playlist, tem bastante material e tudo focado no projeto de imigração para Portugal. Falamos de nacionalidade, falamos de visto consular, enfim, tudo aquilo que envolve um projeto para imigrar para Portugal. Para os demais, que já são nossos seguidores, que nos acompanham aqui no canal, o nosso muitíssimo obrigado por estarem conosco, por enviarem pautas para sugestão, para a gente poder produzir materiais, por comentários, por críticas, seja o que for. E como é que vocês fazem isso? Ou deixa aqui abaixo do vídeo, ou entra aqui no nosso Instagram, e aí você pode também entrar em contato conosco e ter uma resposta relacionada ao seu caso, à sua situação, a sua dúvida, ou a dúvida de um colega. Ok? Muito bem. Deixados os recados iniciais, vamos então falar do quê? Do processo judicial fura-fila. O que esperar e quanto custa? Por que eu estou produzindo este vídeo? Porque são várias as pessoas que procuram o escritório, procuram uma solução para o seu caso. E, evidentemente, o órgão que trata destes processos aqui em Portugal, que agora se chama AIMA, ele tem uma carga de processos e ele herdou do extinto CEF. E são mais de 300 mil processos que estão aí travados e que não andam, que tem problemas. É gente que está recebendo cobrança de processo que já está concluído, porque o cidadão já está com o título de residência em mãos. É gente que tem CPLP com título de residência, tinha uma manifestação e a manifestação está pendente, tecnicamente pendente, porque se ele recebe um e-mail dizendo que tem uma taxa para pagar para conseguir a residência, é porque a manifestação não baixou. Considerando que, quando se faz o processo de residência através da CPLP, com uma manifestação de interesse aberta, essa manifestação deveria ter caído. E não caiu. Então, existem aí uma série de problemas. Agora, o mais grave de todos é, e por isto surgiu este processo, que no meio jurídico e no meio comum e popular chamou-se de fura-fila, por quê? Porque imagine, existem aí 300 mil processos pendentes na AIMA. São processos administrativos. Tá? Tudo que se faz na AIMA é um processo administrativo. Então, dentro desses 300 mil, aquele que está lá no número 299 resolveu procurar um escritório de advocacia e, conversando lá com o seu advogado, ele chegou à conclusão de que era possível entrar com um processo contra a AIMA, agora um processo judicial, contra a AIMA. Por quê? Porque o processo dele está parado desde 2022, desde 2023. E isto causa prejuízo para ele. Por quê? Porque ele não consegue abrir conta em banco, ele não consegue fazer uma troca de carta, ele não consegue acesso à saúde, ele não consegue fazer uma série de coisas, né? Uma série de atos privados ele não consegue praticar. Por quê? Porque as instituições consideram ele um cidadão que está ilegal em Portugal, que está irregular em Portugal. Ele é um indocumentado, ou seja, ele não tem documentos portugueses. Ele não tem título de residência português, por exemplo. E por que é possível entrar com esta ação? Basicamente porque o governo, quando criou a lei, disse que os processos devem ser resolvidos num prazo de 90 dias. Imaginem, 90 dias. E nós estamos com processos aí estagnados há mais de ano. Então é óbvio que há
um interesse legal de agir por parte dos imigrantes contra a instituição que é o governo. No caso, representado pela AIMA, que é o órgão, que é a instituição que resolve estes casos. É lá que se resolve o processo da imigração. E aí surgem, né, as situações. É óbvio que, doutor, o meu processo está lá parado 90 dias, eu quero, que eu preciso. Gente, não é assim. Há necessidade de demonstrar efetivamente um prejuízo, né, um dano causado por esta demora. Não é porque passou 90 dias que dá para entrar com o processo. Não é assim também. Tecnicamente é possível, porque não cumpriram o prazo, ponto. Mas imagine, né, que não é todo mundo que tem um motivo. Não são só os 90 dias. Eu tenho que provar que eu estou lá há muito tempo. Caso contrário, o tribunal vai dizer o seguinte: bem, considerando a fila de processos que tem em andamento, eu não tenho o que fazer, porque não há como resolver. É sempre assim, o judiciário, ele é assoberbado de tarefas, de processos, e ele não consegue fazer com que isto ande dentro do fluxo normal previsto na lei. Qualquer processo é assim. Não é só o processo contra a AIMA. Qualquer processo é assim. Porém, existem situações em que se extrapola todo o bom senso e todas as possibilidades de alguém retrucar, contestar a minha ação, dizer, mas isso aí não é motivo para pedir. O judiciário está soberbado, a AIMA está soberbada de serviço, portanto eu não vou conceder essa decisão favorável a este imigrante. Agora, se eu apresento motivos fundamentados, eu tenho sim como entrar contra o Estado. Bem, quanto custa? Gente, isto vai do profissional. Não existe uma tabela. O advogado é um profissional liberal, ele pratica a tabela de preços de acordo com o serviço dele, de acordo com a valoração que ele faz do serviço. Não há tabelamento de preços para uma ação judicial. Tem advogado cobrando 1.000, tem advogado cobrando 1.200, tem advogado cobrando 500. Cada um sabe do seu valor, do seu trabalho, quanto custa e de que maneira ele vai desenvolver o seu trabalho. Isso é contudo para qualquer serviço. Então nós não temos tabela. Eu não sei dizer exatamente quanto o meu colega está cobrando. Isso é um problema dele. E eu sei do meu. Então é assim que funciona. E aí, vem as pessoas perguntando por isso. Doutor, quanto custa um processo fura-fila? Bem, calma. Se você quer saber disto, marque o seu horário, faça o procedimento normal e correto, veja se você tem fundamento para isso, e aí nós vamos conversar e vamos valorar. Correto? Essa é a primeira ideia. E aí, tem aqueles que, quando alguém manda uma pergunta dessa no canal, bombardeia e diz que, porque isso não é assim, porque veio ilegal para Portugal e agora está aqui, veio de turista e agora ainda quer processar o Estado? Ué, qual é o problema de processar o Estado quando o Estado é o culpado de toda esta situação? Qual é o problema que tem em processar o Estado? Se o cidadão veio para Portugal com aquela brecha, que eu sempre digo, isto é uma brecha, são 2 artigos da lei portuguesa que não deveriam realmente existir. Minha opinião, cada um pensa o que quiser. Minha opinião. É este o fato, são estes os 2 artigos que permitem que as pessoas entrem em Portugal como turistas e depois fiquem por aqui. E aí começam os problemas. Isto é fato, gente, isto é inegável. Porque as pessoas se utilizam dessa brecha, as máfias se utilizam dessas brechas para trazer imigrante a rodo para Portugal. Isto é fato, todo mundo sabe disso. Todo mundo que está um pouco ligado e atento à imigração é sabedor desta situação. Portanto, dizer que vem como turista e ainda quer processar o Estado, sim senhor, vem como turista, tem na lei uma previsão de poder ficar aqui, que é a tal da manifestação de interesse, fez ela em 2022 e até hoje ele está sem documento. De quem é a culpa? É do imigrante que veio ilegal?
Ele veio com segundas intenções, perfeito, só que a lei permite que ele faça isso. Então, desculpe-me, meus senhores, mas o culpado é o Estado que criou esta possibilidade, e não o imigrante que está se beneficiando dela. Portanto, cabe sim uma ação judicial contra o Estado para todos aqueles que se encontram nessas situações. Mas eu volto a dizer, tem de haver uma fundamentação concreta, tem de haver fatos, tem de haver provas. Não é simplesmente o fato de ter passado o prazo. Não é por aí o caminho. Então, em razão de que choveram ações contra o Estado, o judiciário deu as sentenças, intimou a AIMA a cumprir os prazos, o que aconteceu? O Zezinho que estava lá no 299 já foi atendido, e aquele que estava no número 100 ainda não. Por quê? Por isso que deram o nome de fura-fila. Porque estas ações, uma vez sentenciadas, foram levadas ao conhecimento da AIMA, e a AIMA foi obrigada a cumprir uma medida judicial. Aí o processo andou, porque tiraram ele do meio da fila e botaram para frente. E funcionou. Por isso deram o nome de fura-fila. Ainda é possível, talvez, para casos muito extremos. Por quê? Porque agora abriram um agendamento automático, abriram renovação automática, tudo isso, evidentemente, depois de terem tomado uma saraivada de ações judiciais nas costas. Agora, andou. Mas ainda falta muita coisa. Então, se você tem realmente razão de pedir, ok, as ações são viáveis, elas são possíveis de serem realizadas. Os preços, não vamos entrar no detalhe, porque cada um faz o seu. Agora, também não me venha pedir com 90 dias eu quero entrar, porque não é assim, ok? E, lembrando de novo, não é nada ilegal entrar com esta ação contra o Estado quando foi o Estado que criou esta situação. Primeiro, quando criou a regra, e segundo, quando não cumpre a regra. Portanto, me desculpa, quem acha que o cidadão que está entrando com a ação está irregular, que ele não faz sentido, que ele não tem este direito, ele tem sim, tem todo o direito de fazer isto. E o Estado tem que aprender a fazer a lição de casa. É essa a situação. Portanto, meus senhores, eu queria deixar aqui este recadinho. O vídeo é curto, mas pensem sobre isso, tá bem? Qualquer coisa, entre em contato. Aqui está o nosso Instagram, pode deixar o comentário também aqui abaixo do vídeo e a gente responde dentro das nossas possibilidades. No mais, um grande abraço a todos e até breve.